Olá, estamos juntos mais uma vez aqui por este canal que tem o objetivo de abençoar sua vida. E neste momento é isso que eu quero fazer. E também contar com a sua colaboração de, ao assistir este vídeo, deixar lá o seu like, acessar o sininho e fazer parte deste grupo para junto compartilharmos da palavra de Deus. Eu quero ler um texto, como sempre faço, e a partir dele trabalharmos um pouco o que esse texto tem a nos ensinar. O versículo de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu quero pensar, olhando para este versículo, algo chamado Jesus Cristo é a única esperança. Como você pode ver na minha camisa, que também tem esse tema, Jesus Cristo é a única esperança. Em 1965, o Brasil foi impactado com essa frase: Jesus Cristo é a única esperança. Em 1999, mais uma vez essa frase ecoou por todo o Brasil: Jesus Cristo é a única esperança. E agora, em 2021, a partir deste mês de setembro, novamente, este texto, este versículo que eu li, juntamente com esse tema, Jesus Cristo é a única esperança, está novamente presente pelo Brasil. Nós estamos em campanha de missões nacionais, juntamente com a Convenção Batista Brasileira, como cristãos batistas, nós estamos anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. A salvação é um presente de Deus aos homens. É algo que custou um alto preço, um preço de sangue, porque Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Jesus foi enviado por Deus para cumprir um plano eterno de salvação. E isso está registrado na Bíblia. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Nós precisamos lembrar que só Jesus Cristo pode salvar. E somente Ele pode nos unir novamente a Deus. E eu quero apresentar alguns textos bíblicos que nos garante isso. Deus, Ele é o único, Jesus, Ele é o único que deu a sua vida em sacrifício pelos pecados da humanidade. Olha o que um texto bíblico vai dizer: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Ou seja, ele ofereceu um único sacrifício pelos meus pecados, pelos seus pecados. Isso nos garante a vida eterna a partir do momento que entregamos a nossa vida a Ele. Então não precisamos mais fazer sacrifício, não precisamos mais oferecer nada pelos nossos pecados. É só irmos até Jesus, confessar a Ele, se arrepender dos pecados e entregar a vida a Ele. E Ele é o único que derramou sangue inocente, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,19.
Ou seja, Jesus derramou sangue inocente. Ele não pecou. Ele nunca pecou. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, de 21 a 22. Ou seja, ele derramou sangue inocente porque ele não pecou. Ele não cometeu nenhum pecado durante a sua vida, mas ele morreu no meu lugar e no seu lugar, pelos nossos pecados. Só que com uma diferença. No terceiro dia, ele ressuscitou e está glorificado junto com o Pai. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1, 21. Ele ressuscitou. Então, por que Jesus é o único que pode salvar a mim e a você? Porque ele deu a sua vida em sacrifício pelos pecados da humanidade. Porque ele derramou sangue inocente. Porque ele não pecou. Porque ele ressuscitou e está assentado à destra do Pai. Além disso, ainda sobre isso, Jesus também é o único intercessor. E ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém intercedesse, por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. Isaías 59, 16. Quando eu quero ir a Deus em oração, Jesus é o intercessor. Ele é o único intercessor. Não existe outro. Não existe outro meio, outra forma, outro caminho para eu chegar a Deus através da oração. Uma outra coisa, Jesus é o remédio. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. João 3, 14 e 15. Jesus é o remédio que eu preciso para curar-me do pecado. Jesus é o remédio que você precisa para ser curado do pecado. Então, tome desse remédio e você será curado do pecado. E além de remédio, Jesus é o alimento. Sim. E Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Ou seja, Jesus é o alimento espiritual para mim e para você. O que você está esperando para buscar este alimento? Jesus também é a fonte da vida. Então Jesus perguntou aos 12: vós quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6, de 67 a 68. Fonte de vida. Jesus é a fonte de vida eterna para mim e para você. Por isso ele é a única esperança. Jesus ainda é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. Jesus é a única porta da salvação. Somente através dele você pode entrar, eu posso entrar e achar abrigo, achar salvação, termos a vida eterna. E o texto que lemos, que diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, de Atos 4,12, nos mostra que ele é o Salvador. Ele é o Salvador da minha vida e da sua vida. Jesus, ele é uma graça suficiente. Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Atos 15, 11. Graça. Você e eu
temos a graça suficiente dada por Jesus. Então, o que você está esperando? Justificação pelo sangue, como já falamos, ele derramou sangue inocente para me justificar dos meus pecados, para justificar você do seu pecado. Assim, agora justificado pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus é o único fundamento, é a única base que eu e você temos para chegarmos até a Ele através da salvação, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. E Jesus é a fonte de obediência total. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Fonte de obediência total. É isso que Jesus é para mim e para você. Mas a Bíblia, além desses textos, existem muitos outros que tratam da salvação, que fala de Jesus como o único suficiente Salvador. Salmo 27:1 vai falar que Ele é a luz, que é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Então o salmista já fala de Jesus como Salvador. Ainda Salmo 37:39, mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é sua fortaleza no tempo da angústia. Isaías vai falar, Isaías 12:2, que Deus é a minha salvação e eu não temerei. Isaías 25:9 vai dizer que este é o Senhor, temos esperado nele, por isso nos exultaremos e nos alegremos na sua salvação. Sofonias, um livro na Bíblia chamado Sofonias 3:17 vai dizer: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria, renovará seu amor e se alegrará em júbilo. Mateus 1:21, já no Novo Testamento. Olha, até aqui eu tinha lido textos no Velho Testamento. No Novo Testamento vai dizer: ela dará à luz a um filho a quem darás o nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Atos 10:43, todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunha a seu próprio tempo. 1 Timóteo 2:5-6. Lembram do que eu falei no início? Jesus Cristo é a única esperança. Isso foi anunciado em 1965. Isso foi anunciado em 1999. E isso está sendo anunciado agora em 2021. Será porque estamos preocupados em anunciar que Jesus Cristo é a única esperança? Porque Ele está desejoso de salvar a sua vida. Você vai ver imagens que eu vou postar junto com essa mensagem da campanha, quando aconteceram nesses anos. Jesus Cristo, Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele derramou sangue inocente. Ele é intercessor, Ele é remédio, Ele é fonte de vida, Ele é salvador, Ele é justificado pelo sangue. A Bíblia está repleta de textos que falam ao meu coração e ao seu. Estamos vivendo já quase 2 anos de pandemia, de mortes e mortes através desse vírus. Quantas pessoas queridas suas que foi embora deste mundo. E aí eu faço uma pergunta: para onde foram? Porque a Bíblia também vai dizer que só existe 2 caminhos, céu e inferno.
Mas para você ir para o céu, você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso ele é a única esperança. E aí eu quero concluir essa nossa conversa dizendo, diante de tudo que aprendemos juntos sobre Jesus, sendo ele o único e suficiente Salvador, ninguém pode ser o que ele é, fazer o que ele faz. Logo, ninguém pode salvar. Não existe salvação em outro lugar, em outra forma, a não ser através de Jesus Cristo. Ele é o único que pode intermediar. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus, o Pai, deu essa missão a Jesus. Deus deu ao Pai, Deus deu ao Filho, Jesus, esta missão de salvação. Agora precisa que eu e você, ao reconhecer isso, damos esse passo de salvação. Faça isso, entregue sua vida a Jesus. Confesse que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se arrependa, faça isso, porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia é muito clara. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que só em Jesus Cristo há salvação. Esta mensagem está chegando até você. Esse convite está chegando até você. E sabe por que Deus está permitindo esse convite chegar até você? Porque Ele te ama. Porque Ele quer o melhor para você. E o melhor para você é a salvação. Mas para isso você precisa arrepender-se dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus. Mas se você que está ouvindo essa mensagem já tomou essa decisão, já vive ao lado de Jesus, já tem certeza da vida eterna, então para você, a minha fala é o seguinte: você precisa anunciar. Você precisa multiplicar essa palavra, porque a salvação já chegou para você. Glória a Deus. Amém. Vamos um dia estar junto com Jesus no céu. Mas enquanto aqui estivermos, nós temos essa responsabilidade de dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Então, a você que estará ouvindo também essa mensagem, faça isso. Anuncie Jesus. Anuncie, compartilhe essa mensagem. Ao compartilhar esta mensagem, você vai estar anunciando Jesus como o único e suficiente Salvador. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa continuar anunciando a salvação. E a você que ainda não fez esse ato, faça isso, em nome de Jesus. E nos procure nas redes sociais. Nós estamos prontos para lhe ajudar a crescer, a continuar mais e mais na presença de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.